O que é o encarregado de dados pessoais da LGPD, o DPO? Olá, eu sou a Paty Scalco e esse é o canal que descomplica o direito para você. Você já deve ter ouvido falar no tal de encarregado de dados, ou do DPO, sigla da União Europeia que ficou bem conhecida aqui também. E também já deve ter se perguntado, afinal, a minha empresa precisa ter esse profissional ou não? Bom, para responder essas dúvidas, eu vou explicar passo a passo um pouquinho dos personagens da LGPD. A lei afirma que todas as empresas que são controladoras precisam nomear um encarregado de dados. Tem um vídeo aqui em que eu explico quais são os personagens da LGPD, controlador, operador, e no caso, hoje estou explicando sobre o outro personagem, que é o DPO, o encarregado de dados. Mas de maneira bem resumida, controladora é toda empresa que coleta dados, trata dados. E, no caso, todas as empresas são controladoras. Algumas podem atuar de maneira mais forte como operadoras, ou seja, operam dados da controladora, mas sempre também vão ser controladoras. Por quê? Porque se possuem funcionários, se captam dados, automaticamente elas assumem o papel de controladoras. Então, pode-se dizer que todas as empresas vão precisar nomear esse encarregado de dados. Esse encarregado de dados, ele pode ser tanto as a service, ou seja, um prestador de serviço, um terceirizado, quanto um próprio funcionário da empresa que recebeu treinamento, que fez capacitação para conseguir responder perante terceiros, perante a Autoridade Nacional de Supervisão de Proteção de Dados, quando se fala nesse assunto. Ou seja, ele pode ser tanto prestador de serviço como CLT. Pode ser contratado específico para isso, já ter formação, ou a empresa também pode capacitar um funcionário que já tem um conhecimento ou tem interesse nessa área. Bom, mas exatamente qual é o papel desse encarregado de dados, desse DPO? O primeiro e mais importante, eu diria que é uma maneira de comprovar que a empresa está no processo de adequação, está de acordo com a lei, ou seja, está respeitando a lei. Já teve decisões na parte trabalhista que a empresa foi condenada por não possuir o encarregado de dados. Então, é um dos pontos bem importantes para as empresas iniciar, então, esse processo de boa-fé, de demonstrar que está, sim, de acordo com a LGPD. Esse DPO, esse encarregado de dados, ele vai ser o canal de comunicação, tanto com a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela pode fiscalizar as empresas, ela pode solicitar relatório de impacto, ela pode solicitar que apresente determinados documentos que comprovem que a empresa está de acordo com a LGPD. Se criou um canal de comunicação, se tem um DPO, relatório de impacto, proteção de quais as medidas de segurança que a empresa está adotando para proteção de dados, enfim, N documentos que estão lá descritos na LGPD. O DPO também, ele assume um papel perante terceiros, né? Ou seja, ele fica o canal de comunicação dos clientes, dos consumidores, quando o assunto é tratamento de dados ou proteção de dados. Em resumo, toda vez que a empresa tiver alguma questão envolvendo proteção de dados, é o encarregado quem vai assumir. Ele também é responsável por estar sempre verificando se houve atualizações, né, na legislação, como está sendo as decisões judiciais, a questão da fiscalização, o que a autoridade está cobrando, o que não está. Enfim, está sempre se mantendo a empresa atualizada, fazendo treinamentos, capacitação, reciclagem, né, da empresa, porque o processo de adequação, ele tem um passo a passo, né, mas ele precisa ser revisto dependendo da necessidade e conforme o cenário do mercado vai mudando, e a gente sabe que muda muito rápido. Então, tem que ter essa constante atualização e reciclagem para a empresa estar sempre em conformidade e evitar multas da ANPD, processos judiciais, administrativos, enfim, todos aqueles processos que eu sempre comento aqui, ou seja, minimizar ao máximo o risco judicial quando a gente fala de LGPD. Bom,
Se esse conteúdo foi importante para você, se esclareceu, deixa aqui um ok, um curtir. Se foi muito, muito, muito relevante, você acha que vai servir para alguém, compartilha. E se você também ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até a próxima!